Vamos a mais um vídeo, pessoal. Continuando ainda com posições de retas, tá? Nós temos também uma outra situação, que são retas coincidentes. Quando que duas retas são coincidentes? Duas retas de um plano, tá? Estão no mesmo plano, são coincidentes quando têm todos os pontos em comum, indicando que as retas C e D coincidentes por, C é coincidente a D. Vamos usar esse símbolo aqui, de três tracinhos, tá? Quando uma está sobre a outra, a reta C está sobre a reta D, tá? É uma sobre a outra. Elas têm todos os pontos em comum. Quando isso acontece, nós dizemos que as retas são o quê? Coincidentes, tá? Tá uma em cima da outra, vamos pensar assim, uma sobre a outra, retas coincidentes. E aqui nós temos retas reversas. Preste atenção que isso vai cair nos exercícios, tá? Isso tudo que eu estou falando tem que entender porque será cobrado no exercício. Se você viu o vídeo uma vez e não entendeu, você volta o vídeo e ouve novamente, por favor, tá? Aqui, por exemplo, nós temos retas reversas. Duas retas ST, caso não exista um plano que as contenha, chamamos de reversas, tá? Elas não têm ponto em comum, e estão em planos diferentes, pessoal. Quando isso acontece, quando as retas estão em planos diferentes, nós chamamos de retas reversas, A reta S está no plano de face 2, tá vendo o dado, Ela está no plano de face 2. A reta T está no plano de face 3, tá? A reta T está no plano de face 3. Elas estão em planos distintos, em planos diferentes. Quando isso acontece, as retas são o quê? Reversas, tá? Classificação de ângulos. Isso aqui é muito importante, isso que vai cair nos exercícios também, tá? Quando que um ângulo é agudo? Um ângulo é agudo quando ele tem medida entre 0 e 90 graus. Deixa eu só explicar um negócio rápido para vocês aqui. Quando que nós vamos ter ângulo? Um ângulo é formado por duas semirretas, tá? Nós temos a origem de uma semirreta aqui e a origem de outra semirreta aqui, Nós temos duas semirretas, de mesma origem, tá bom? Isso vai falar um pouco na apostila de vocês também. Então, o que acontece aqui? Essa abertura das duas semirretas forma um ângulo, tá? É isso que a gente vai discutir agora. O ângulo é essa abertura dessas duas semirretas de mesma origem, tá bom? E daí, quando essa abertura é dada em graus, a unidade de ângulo é em graus, tá? Quando essa abertura, o tamanho dela, está entre 0 e 90 graus, nós vamos dizer que o ângulo é o quê? Agudo, tá? Por exemplo, o ângulo 1, ângulo 2, ângulo 3, ângulo 4, até o 89. Ele é classificado como um ângulo quê? Agudo. Aqui, por exemplo, nós temos um ângulo de 30 graus, é um ângulo agudo. Todo ângulo entre 0 e 90 ele é agudo. Quando que o ângulo é reto? Quando eu digo que o ângulo é reto? Quando a medida dele for de 90 graus. Aqui temos um exemplo, Esse símbolo aqui, tá vendo? Tá bem... Vou aproximar aqui, Esse símbolo aqui indica que o ângulo ele é de 90 graus, Esse símbolo aqui indica que ele é de 90 graus, tá? E ele é chamado de ângulo reto. O ângulo reto ou ângulo de 90 graus, mesma coisa, ok? Quando que o ângulo é obtuso? Quando ele mede quando a medida estiver entre 90 e 180 graus, tá? 91, 92, 93, 94, 95 até 179. Eu digo que eu tenho o ângulo é o quê? Um ângulo obtuso. Quando a medida do ângulo está entre 90 e 180, o nosso ângulo vai ser o quê? Obtuso. 150, ângulo é o quê? Obtuso. 55, o ângulo é o quê? Agudo.
72, agudo. 132, obtuso. O ângulo de 90 graus, reto. Tá bom, turma? Depois, quando que o ângulo é nulo? Quando ele não tem abertura. Nós temos aqui duas semirretas de origem O, OA e OB. Tá uma sobre a outra, não tem essa aberturinha, ó, tá? Não tem aberturinha. O ângulo aqui é nulo, não existe medida do ângulo. Então eu vou dizer que esse ângulo ele é nulo, tá bom? Isso acontece também. Quando que o ângulo é raso? Ângulo raso ou ângulo de meia volta. É quando nós temos o quê? Meia volta, exatamente meia volta. E quando que vai medir um ângulo de meia volta? Ó, 180 graus. Tudo isso é importante, tá, pessoal? Saber esses conceitos para avançarmos em outros conteúdos, tá? Da geometria plana. Então, um ângulo de meia volta, qual é a medida de um ângulo de meia volta? 180 graus. Eu posso chamar esse ângulo de ângulo raso ou de meia volta. Tá certo, pessoal? E aqui nós temos um ângulo de uma volta. Uma volta completa, ó. Vamos imaginar que eu tenho uma semirreta A aqui, ó. Eu girei essa semirreta até ela parar sobre a semirreta B, tá? Então, aqui nós temos uma volta completa. Nós vamos dizer que é um ângulo de uma volta, ou a medida desse ângulo vai ser o quê? Igual a 360. Uma volta completa equivale a 360 graus, meia volta, 180 graus. Na apostila de vocês, tá? Que eu não me recordo da página agora, tá? Essas figuras estão trocadas. Depois vocês consertam lá, por favor. Conserta. O correto é o que está aqui. Lá está trocado. Essa imagem está aqui e essa imagem está nessa região aqui. Está trocada. Aqui está certo, tá? Então é importante saber quando que mede um ângulo agudo, um ângulo reto, um obtuso, um nulo. Quanto mede um ângulo raso, que é 180 graus, um ângulo de uma volta, que é 360 graus. Isso tem que saber para poder fazer os exercícios, tá? E por último, para finalizar essa apostila 4, nós temos a bissetriz de um ângulo. O que é uma bissetriz? A bissetriz é uma semi-reta que divide o ângulo em dois ângulos iguais. Ó, a bissetriz de um ângulo é a semi-reta que tem origem no vértice do ângulo e o divide em dois ângulos congruentes. O que são ângulos congruentes? Ângulos iguais. O que são segmentos congruentes? Falei no início do vídeo, do primeiro vídeo. São segmentos iguais. Ângulos congruentes, ângulos também iguais, tá? Nós temos aqui um ângulo, tá? Que ele é de 60. Esse ângulo mede 60 graus. E por esse ângulo está passando uma bissetriz. Uma semirreta, tá? Chamada de bissetriz, ela divide esse ângulo de 60 graus em dois ângulos iguais, tá? Ó. Então, se eu tenho 60 dividido para 2, eu vou ter um ângulo de 30 e o outro ângulo de 30 graus, tá? Lembrando que a bissetriz é uma semirreta que divide o ângulo em duas partes iguais. Isso que é bissetriz, tá, pessoal? Ó, vamos ouvir, tem que ler. Para conseguir resolver os exercícios, tem que ler a apostila, tá? Tem que ler a apostila com cuidado. Tem que assistir esses vídeos que eu estou postando para poder ajudar. E depois tentar fazer os exercícios, tá? Depois disso tudo não conseguiu, eu estou à disposição de vocês no WhatsApp para tirar a dúvida. Mas não adianta querer tirar dúvidas se não leu a apostila ou se não assistiu os vídeos. Tem que fazer isso antes, tá bom? Não é dizer que não entendeu sem ler o material, sem estudar o material. Tá bom, pessoal? Então, ó, esse é o resumo da apostila 4. No momento é o recurso que nós temos, eu fazer esses vídeos aqui para poder tentar ajudá-los, tá? Estou fazendo a minha parte, espero que vocês façam de vocês também, que é estudar, tá? Tamo junto, vamos junto. Qualquer coisa, manda mensagem ou no grupo ou no privado. Valeu, até a próxima.